Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o mundo da eletroeletrônica, tá bom? Mais especificamente falando sobre o que é o famoso resistor shunt. Às vezes você escuta falar assim, circuito medidor de corrente, circuito que mede a corrente de saída do inversor de frequência, resistência shunt que coloca em série. Vamos desvendar um pouquinho sobre a utilização desse famoso resistor, ok? Vamos nessa? Bom galera, o resistor shunt é o camarada que você vai colocar em série com a carga que você quer medir a corrente que passa por ela. Logo, se você colocar em série, a corrente que passa pela carga é a mesma que passa pelo resistor. Então, por exemplo, se você colocar uma carga de 1 ampere, quanto que a corrente vai passar pelo resistor? 1 ampere. Se você colocar uma carga de 10 amperes, qual que é a corrente que vai passar pelo shunt? 10 amperes. Tudo bem? No entanto, a resistência do shunt, ela tem que ter o quê? Um valor muito baixo. Por quê? Como ela é colocada em série com a carga que vai ser medida, a corrente elétrica, se você colocar uma resistência de 1 mega ohm, 1 mega ohm não vai passar corrente nenhuma pela carga. Se você colocar 1K, 1000 ohms já vai prejudicar bastante a corrente. Só para você ter ideia, tipicamente o resistor shunt é menor do que 1 ohm. Por exemplo, nesse circuito a gente está usando um shunt de 0.1, porque é exatamente para que a resistência dele não influencie na resistência total do nosso sistema. Tudo bem? E qual que é a brincadeira? A brincadeira é assim, ó. Eu coloquei aqui, ó, no Proteus Isis, tá bom? Um C-Source, que é uma fonte de corrente, tá bom? De 1 ampere, simulando que é o ampere que está passando pela carga. Então, 1 ampere passando por uma resistência de 0.1, lei de Ohm, V igual a R vezes I. 1 ampere vezes 0.1 vai dar 0.1 volt. Vamos ver? Dei o play, tá aí pessoal, 0.1 volt, tá bom? Mas se a carga for, por exemplo, 4 amperes, 2 cliques aqui, troca para 4 amperes para a gente fazer a primeira simulação, tá pessoal? Play. 4 amperes, 0.1, olha a circulação da corrente, que da hora aqui. Passou pelo resistor, gerou queda de tensão de 0.4. Veja que a perda nele, então, qual que é o objetivo? Que a perda dele seja realmente baixa para que a tensão fique na carga e não esteja uma perda alta nele, porque o objetivo dele é o que é? Basicamente medir a corrente que está passando por ele a partir da queda de tensão. O nosso circuito aqui, nós vamos projetar ele para medir no máximo 10 amperes. Tá bom, pessoal? Então eu vou colocar aqui, ó, 10 amperes. 10 amperes passando por 0.1 vai dar uma perda de tensão de 1 volt. Ou seja, o que você aprendeu? Que de acordo com a corrente elétrica vai aumentando ou abaixando a queda de tensão no resistor shunt. Tá bom? E qual que é a brincadeira? Se você colocar um Arduino, um PIC, um ARM, qualquer microcontrolador para ler essa variação de tensão, ele vai conseguir calcular a variação da corrente que está passando por esse circuito. Tá bom? Beleza. Agora vamos colocar uma carga mesmo para mostrar mais na prática como que funcionaria esse sistema. Bom pessoal, agora sim, ó, coloquei um motor DC, o qual o shunt está em série com ele, ou seja, toda corrente que passar pelo motor vai passar lá pelo shunt também e vai gerar queda de tensão para a gente ler e calcular a corrente posteriormente com o microcontrolador. Tá bom? Bom, características do motor: 2 cliques, 12 volts, resistência interna de 12 ohms. O que eu vou fazer? Eu vou alterar a resistência aqui, pessoal, para 6 ohms. Por quê? Porque 12 dividido por 6 vai dar 2 amperes aproximadamente. Tá bom? Ok. Dou 2 cliques aqui no power, vou colocar mais 12 para que seja a tensão do motor. Vou dar um play. Olha só, pessoal, a corrente que está passando aqui pelo motor, 1.97 ampere, que é quase o 2 que a gente calculou na teoria. Tá bom? Passou pelo shunt e gerou uma queda de tensão de 0.2 volts. 12 volts para dar 4 amperes, vamos colocar aqui, ó, 3 ohms. 12 dividido por 3 dá 4 amperes, aproximadamente. Play. Olha só, 3.87, passou aqui pelo circuito, aumentou a queda de tensão do shunt. Se o nosso circuito vai ler até, por exemplo, 10 amperes, esses 10 amperes lá no microcontrolador tem que se tornar uma tensão máxima para ele.
para que o máximo de tensão seja o máximo de corrente. Então, por exemplo, 10 amperes, vocês acabaram de ver aqui que 10 amperes dá 1 volt. Para a gente fazer com que esse 1 volt vire 5, que é o máximo da entrada analógica, por exemplo, do Arduino, se fosse 3.3, a gente teria que amplificar essa tensão para se tornar no máximo 3.3. Como o nosso sistema vai trabalhar com no máximo 5, eu quero que quando passe 10 amperes aqui, gere 1 volt, que tem um ganho de 5 no amplificador para que vire 5 lá na entrada analógica do Arduino, tá bom? Para que a hora que chegue 5 volts ele, 10 amperes, ok? Então nós vamos usar o quê? Um amplificador operacional como não inversor, conforme tem um card aqui em cima, tá bom? Eu já ensinei como é que faz para calcular o ganho dos amplificadores não inversores, tá bom? Então, para quem quer aprender, clique aqui no card, nós vamos aplicar ele agora no nosso sistema. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei um resistor de 1K e um potenciômetro de 4.7K. Beleza? O ganho dele o que é? É o valor do resistor do potenciômetro dividido pelo resistor de 1K mais 1. Então, para dar 5, que é o nosso ganho, por quê? Para que 1 volt vire 5 na saída. A gente vai ter que colocar aproximadamente o que aqui? 4K, tá bom? Então vou ajustar o potenciômetro, olha só, por enquanto está sendo 3.45. Vou ajustar aqui o potenciômetro, 5 volts. Ou seja, passando 10 amperes, gerou 1 volt e saiu 5 na saída para o Arduino. Ah, mas e se passar, por exemplo, 5 amperes? Vai ter que ir lá, então, 2,5 volt. Vamos ver? Então, olha lá, pessoal. 5 amperes, 2,5 volts. Tudo bem? Aí, se passar 2,5 amperes, vai dar 1,25 volts. Vamos ver? Certo? Então, o que você está vendo, pessoal? Que conforme a variação da corrente, está tendo uma variação da tensão de saída do amplificador operacional de 0 a 5, que é o que nós vamos colocar lá no nosso microcontrolador no próximo sistema, tá bom? Olha só que sensacional, pessoal! Pegamos, por exemplo, aqui, ó, 7 amperes, passou pelo shunt, gerou uma queda de tensão, amplificou 5 vezes para mandar lá para o Arduino, e o Arduino calculou 7 amperes e já escreveu no display de LCD 20/4. E melhor ainda, com comunicação serial e monitoramento no Virtual Terminal. Ok? Olha só, corrente 4 amperes, corrente 4 amperes, display de LCD. Tá bom? Se você quer fazer então esse apelido sensacional com o Arduino, pessoal, tô deixando o vídeo aqui do lado para vocês ou no card aqui em cima, ok? Se é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo com seus amigos para a gente possa ajudar mais e mais pessoas, tudo bem? Siga a gente nas redes sociais, um forte abraço, fiquem com Deus e até já!